Boa noite. Vamos iniciar os estudos dessa segunda, vibrando uma prece, mentalizando todo o ambiente harmonizado, e cada um de nós também, nos preparando para esse estudo, mentalizando também quem estiver ao nosso redor nessa mesma harmonia, que tenhamos uma noite agradável. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Esse vídeo, ele fala sobre algo que a gente não costuma prestar atenção. A gente foi induzido a acreditar que essa vida é uma competição. E ele fala algo um pouquinho diferente aqui numa experiência que ele teve lá na África. Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana quando, ao final dos trabalhos, propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse: olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr, e quando elas estavam prontas para correr, ele disse: já! Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse: Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha, que ela precisa dos outros para ser ela mesma. Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros e que ser como os outros deve ser tudo. Deus é três. Mesmo sendo um só Deus, consegue ter comunhão plena, como disse Ricardo Barbosa. Deus é uma eterna comunhão de três pessoas divinas. Jesus orou um dia dizendo: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Esse conceito de unidade, de pluralidade única, de sermos indivíduos unitários, mas plurais ao mesmo tempo, é algo que me chama muito a atenção em Jesus. As pessoas olham muito para o fato de Jesus andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, assim como ele demonstrava poder e autoridade nesses atos. Chama mais atenção a compaixão. O fato de Jesus chorar a morte de um amigo como Lázaro, o fato de Jesus certamente lacrimejar ao ver mulheres sendo arrastadas pelas calçadas, prostitutas sendo arrastadas para serem apedrejadas. Isso sim mostra compaixão, mostra esse espírito Ubuntu, esse espírito caridoso, misericordioso da parte de Jesus para com as pessoas. Eu acredito inclusive que Jesus se importa com as pessoas. Deus se importa justamente por um único motivo: para nos ensinar que nós, seres humanos, devemos nos importar uns com os outros. Segundo os Hebreus, fomos feitos um do outro. Foi do lado de Adão que Deus tirou a porção necessária para a construção do novo humano, Eva, e não de uma nova porção de terra. Deve vir de lá do Éden ou de algum outro lugar muito antigo essa vontade necessária nossa, de ser sempre nós, de ser sempre junto, de ser sempre pares. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém brinca sozinho, ninguém joga bola sozinho, ninguém nasce sozinho, ninguém faz amor sozinho, ninguém é igreja sozinho, ninguém vai para o céu sozinho. A plena e mais completa realização humana reside, inclusive, num triângulo amoroso: eu, Deus e o outro. Assim como Deus é unidade plural, nós seremos
mais humanos se formos um com nossos semelhantes. Em outras palavras, gente precisa de gente para ser gente. Na verdade, quanto mais dedicado a outras gentes, mais gente você se tornará. Minha oração é que você faça a partir de hoje mais ou alguma coisa por alguém, hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro, conecte-se com gente, faça alguma coisa por alguém, até porque ninguém é alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas fomos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina, ele diz que o Pai é nosso, ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, ele diz: livra-nos, e diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem que precisa não estar só na nossa boca, mas precisa estar dentro do nosso coração. Você precisa, para ser gente, estar diretamente ligado com vínculos de amor, de amizade, de afeto com outra gente. Vire-se para o ser humano e pratique sua fé nele. Ubuntu para você. E a gente viu isso ontem no final da Copa América, né? A gente é tão, como eu falei antes, induzido a acreditar que a vida é uma competição, que quem chega em segundo lugar fica triste, derrotado. Se fosse a gente também ia sentir essa mesma coisa, porque nós ainda vibramos muito isso. Só é bom quem é o primeiro. O segundo, que foi o segundo melhor das Américas, não tem motivo para se sentir derrotado. Ele foi o segundo. Vejam o que essa forma de pensar faz com a gente. Acreditar que a vida é uma competição. Não é. A vida é um aprendizado. E nesse planeta, o maior aprendizado é esse, de entender que estamos aqui para cooperar entre nós, para nos ajudarmos, não para competir. E é tão forte essa competição justamente por isso. Porque a gente peca nesse lado. Nós todos temos o egoísmo muito exacerbado. Por isso que estamos todos reunidos neste plano para esse aprendizado. Para a gente se esvaziar desse egoísmo e aprender a compartilhar. Alguém pela primeira vez no estudo de segunda? Sejam bem-vindos. A proposta desse estudo não é de uma palestra apenas apresentando material, e sim de um debate, que vocês possam trazer dúvidas também. Não fiquem acanhados em perguntar. Pode ser que alguém mais tímido do que você tenha a mesma dúvida, então podem perguntar. Tem mais um vídeo que eu gostaria de mostrar, que estamos entrando em férias de julho. E além da conotação da viagem em si, ele também ilustra como é a nossa viagem em uma existência aqui na Terra. Oi, eu sou você do futuro e vim aqui te dizer para aliviar o pé desse acelerador aí, cara. A família toda tá esperando a gente, eu quero chegar lá inteiro. Agora sim, muito bem, vamos lá. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pô, melhor falar com o filhão ao vivo inteiro do que assim, né? Pra quê? Ah, bebe lá quando chegar, né, pô? E a cela vai estar mais gelada também. Não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava. Ó, dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui.
Então, mas na nossa vida a gente faz algo parecido, só que não tem essa informação direta, né? A gente sente como uma vibração. Por exemplo, tudo que a gente fez no passado que nos causou algum acidente, a gente vai ter aquela intuição. Não é bom você fazer dessa forma. Não tem alguém sentado ali falando diretamente para a gente. Mas existe. Essa turma que estava com ele ali no carro são as nossas memórias de passado que nos influenciam hoje. A forma como a gente reage às situações da vida hoje está muito impregnada, temperada com a forma com que eles viveram a vida. E aí a gente consegue entender por que a gente tem esses pensamentos conflitantes, por que a gente faz coisas e no momento seguinte se arrepende, como é que eu fui fazer isso? Então, se a gente fosse único, isso não existiria. A gente iria ser uma constante, iria sempre ter a mesma forma de pensar e de agir, e não é a nossa realidade. A gente é muito contraditório ainda. E a gente percebe isso só depois da coisa feita. No momento, no calor da ação, você não se dá conta. Ou seja, a gente deixa no piloto automático e não percebe o que está fazendo. Então, a proposta desse estudo é que a gente comece a entender os mecanismos da vida e que a gente assuma o controle das nossas vidas. Que a gente esteja realmente na direção e não só um passageiro. E a maioria de nós, mesmo não querendo ser, só pela forma como a sociedade induz a gente a viver, empurra a gente a viver, a gente acaba se deixando ligar pelo piloto automático, dirigir pelo piloto automático. A gente começa o dia já preocupado com o que vai fazer, esperando chegar à noite para descansar, aí esperando a semana acabar para festar o final de semana, esperando o mês acabar para o pagamento, esperando o ano acabar para as férias. E a gente não está no aqui e agora, que é onde a gente está construindo o nosso futuro. A gente está indo para onde a sociedade quer que a gente vá. A sociedade ou o poder que governa a sociedade, né? Que nos induz a esse consumo excessivo para manter uma máquina da indústria ligada, onde muitas poucas pessoas ganham muito e onde muitas pessoas se sacrificam para manter isso. Então, parar e prestar atenção no que a gente está fazendo da nossa vida, observar o que está acontecendo aí fora e tomar uma decisão consciente do que a gente quer fazer da vida. Eu quero participar disso ou não? Isso faz bem para mim ou não? Ah, mas todo mundo está fazendo. Mas todo mundo vai colher um fruto amargo. Eu não quero mais isso, então eu não vou fazer igual a todo mundo. Mas para isso eu preciso ter força para lutar contra esse caminho que todo mundo está seguindo. Eu preciso entender o que eu estou fazendo aqui. Preciso entender as regras desse jogo. Preciso entender que vale a pena essa minha postura contra o que está sendo feito. E contra o que está sendo feito é ser honesto. Todo mundo é desonesto, entre aspas, né, com raras exceções. Porque todo mundo faz. É normal comprar produto sem nota fiscal, contrabandeado. É normal, a gente vê como normal pessoas fazendo acordo para continuar trabalhando e ganhar o seguro-desemprego. A gente vê isso como coisas normais, como o jeitinho brasileiro. E a nossa desculpa é que os políticos roubam, são corruptos. E nós também somos. Estamos fazendo as mesmas coisas. Em escala menor, se a gente estivesse lá, talvez estaria fazendo igual a eles. Então, se eu quero que a minha vida mude, eu preciso mudar. Mesmo que todo mundo não mude, se eu mudar, a minha vida muda. Eu vou estar ligado a situações de acordo com essa minha mudança.
Essa apresentação aqui fala mais de um aspecto que é o nosso aspecto psíquico, mental, como a gente se sente perante o mundo. Então o título dele é Gente que Mora Dentro da Gente, como aquele carro lá com os 5 integrantes de uma mesma pessoa, né? Então existem realmente pessoas que vivem dentro da gente, e é dessas pessoas que a gente sente essas influências de tomar atitudes contrárias ao que a gente acha que é certo, em situações mais específicas. Claro que essa gente que mora dentro da gente somos nós mesmos no passado. Então todas as nossas existências pretéritas ficam arquivadas no nosso inconsciente. Então, essa apresentação foi criada por Eliane Vilela Soares, da Fraternidade Espiritualista Fonte de Luz. Vivemos como se precisássemos acertar sempre. A vida é um jogo, ou seja, é uma competição. Desde pequeno a gente querendo fazer o que os adultos fazem, sendo incentivados a isso e esquecendo de muitas coisas muito importantes da nossa vida. Mas e se cada situação vivida for uma oportunidade de aumentar a nossa sabedoria? Se não estivermos aqui para acertar tudo, e sim para fazer experiências e aprender com elas, e se a peça principal desse jogo for a nossa capacidade de fazer escolhas, se isso aqui for um aprendizado, uma escola e não uma competição, para ver quem chega no final da vida mais rico, com mais controle, com mais poder, com mais posses. Esse aqui é um texto de uma música do Gabriel Pensador, que fala da nossa mudança individual. Muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. Então, se eu mudar, o mundo muda comigo, mesmo que o mundo não mudou, mas eu estou observando um outro aspecto do mundo. Se eu, ao invés de começar o dia reclamando, eu começar o dia agradecendo, a mesma pessoa que eu encontrar durante o dia, eu vou observar nela, ou perceber nela, vibrações mais ligadas ao agradecimento. Então, mesmo que a pessoa não mudou, eu vou ver aquela pessoa com outros olhos. A gente muda o mundo na mudança da mente. É mental. Eu mudei. Então, o mundo tem 1000 vibrações disponíveis para eu me sintonizar. O mundo é o mesmo. Ele tem essas 1000 sintonias. Então, o mundo vai ser de acordo com a minha vibração, com qual vibração dessa eu me sintonizar. Se eu sair de casa reclamando, eu vou ver um mundo de reclamação. Se eu sair de casa agradecendo, eu vou perceber um mundo um pouco diferente. Mesmo que aconteçam situações desagradáveis, com pedras no caminho. Mas eu estou numa vibração de agradecimento, eu vou perceber aquilo como algo diferente, não como algo prejudicial. E quando a mente muda, a gente anda para frente. Ou seja, as coisas fluem. Senão a gente fica num círculo vicioso até ter aquele aprendizado. Enquanto eu não aprender a respeitar o trânsito, eu sempre vou ser atraído a estar no trânsito caótico, perto de pessoas que não respeitam o trânsito, perto dos apressados e que não respeitam. Quando eu aprender a respeitar o trânsito,
aos poucos eu vou não sendo mais atraído a estar em momentos de pico ou em lugares congestionados, ou, se isso não for possível, não vou estar perto de pessoas que desrespeitam o trânsito. Então a gente anda para frente, tudo flui. E quando a gente manda, ninguém manda na gente. Não é mais a sociedade, não é mais o que a mídia quer que a gente faça. Nós somos senhores do nosso destino. Porque a gente entende o objetivo de uma vida, o objetivo de um aprendizado e não se deixa mais levar pelo que a sociedade pede da gente. A vida fica mais leve, mesmo você não tendo aquilo que os outros lutam uma vida inteira para ter. Pense nas suas escolhas. A vida que você vive é resultado das escolhas que você faz ou fez. Você escolhe e a vida responde. Então é uma sintonia vibratória. A escolha que eu faço vai determinar o que eu viver lá na frente. Eu escolhi uma sintonia de agradecimento. A partir desse momento eu vou atrair situações para continuar agradecendo. Se eu escolhi sentar e reclamar da vida, eu vou atrair situações para continuar sentado reclamando da vida. Tudo vai dar errado. Porque eu fiz essa escolha. Eu escolhi reclamar ao invés de agradecer. Esse é um texto de Pablo Neruda. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. E na doutrina a gente fala o seguinte: o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Se você estiver vivendo situações difíceis neste momento, entenda, a vida não está contra você. Talvez essa seja a sua chance de aprender que suas escolhas não têm lhe trazido felicidade. Talvez você esteja aprendendo a descobrir aquilo que não quer mais escolher. Então, se a vida não está sendo boa, isso é um aprendizado. Eu vou precisar rever as escolhas que eu fiz para chegar nesse ponto. E eu só vou rever as escolhas que eu fiz se eu entender que o que eu estou vivendo agora foi formado a partir das minhas escolhas até agora. Então eu preciso entender como funciona a vida. Aí eu consigo mobilizar esforços para fazer a mudança necessária. E geralmente a gente aprende o que não quer mais escolher. A gente aprende pelo erro. Quando as coisas dão certo, a gente geralmente só está consolidando um aprendizado. O nosso maior aprendizado é pelo erro. E quando a gente erra, a gente se culpa. E fica preso nessa culpa o resto da vida. Não entende que você passou por um aprendizado. Você aprendeu o que não fazer. E a culpa fica prejudicando a nossa caminhada. Além de ter acontecido algo desagradável, a gente não aproveitou aquela oportunidade. E vai aproveitar de uma forma mais sofrida lá na frente. E isso a gente pode observar no mundo físico. A engenharia avança com os grandes desastres. Numa queda de avião, toda a engenharia aeronáutica se mobiliza, vão analisar o que houve, quais foram as causas, e vão mudar as normas vigentes de aviação para evitar que aquilo aconteça de novo. E quando a gente erra, a gente senta e chora. O nosso orgulho ainda faz com que a gente não aceite que pode errar. E perde uma grande oportunidade de mudança. Quando cai um prédio também vão fazer as análises do que houve, se foi erro de cálculo, se foi de execução, e vão buscar a causa e mudar as normas ou reforçar a fiscalização naquilo que não foi executado conforme projetado. Então sempre o erro pode promover uma mudança. E a gente vê o erro como uma coisa ruim. E é a base do nosso crescimento, do nosso aprendizado. Não fazendo apologia ao erro,
não persistir no erro, né? A gente erre e aprenda com ele. Acredite, sempre podemos aprender a viver melhor, a fazer escolhas que nos tragam mais alegria, felicidade, amor e prazer. É quando a vida se torna mais divertida. Você tem se divertido na vida? A gente tem se anestesiado, né? A gente sempre procura algo para amenizar um pouco desse turbilhão interno que a gente sente. O fato de conhecermos muito pouco do que se passa dentro de nós é que nos leva a fazer escolhas inconscientes, que acabam atraindo em nossa direção uma vida tão confusa quanto o nosso eu interior. Então a gente não percebe essa influência inconsciente. E está lá numa das questões da codificação, se os espíritos influenciam a nossa vida. E a resposta é: muito mais do que imaginais. Via de regra, são eles que vos dirigem. Nós somos marionetes dos espíritos. Mas esses espíritos fomos nós no passado, que ainda continuamos vibrando no nosso inconsciente. Além dos obsessores, mas no nosso momento atual isso tende a diminuir muito. A obsessão vai diminuir muito, pelo menos a obsessão de desencarnado para encarnado. A obsessão de encarnado para encarnado, a minha personalidade maldosa do passado prejudicando a minha esposa, o meu pai, a minha mãe, o meu filho, ou o meu funcionário, o meu patrão, essas vão continuar ainda durante esse plano de regeneração. Mas a obsessão propriamente dita, não, essa tende a diminuir. Então a gente não entende que a gente é uma marionete. A gente está num piloto automático levado por escolhas inconscientes de nós mesmos. E a gente sempre procura botar a culpa em alguém, né? No obsessor, no encosto, ou na sogra, no patrão, no governo, né? Nunca assumir a responsabilidade. E a responsabilidade é nossa, a causa está em nós mesmos. Então, como fazer boas escolhas? Se você prestar atenção, vai perceber que muitas vezes nem sabe do que gosta ou do que quer. Muitas vezes escolhe sem se dar conta do que está escolhendo e acaba fazendo coisas que não queria de fato fazer. Mas se você não queria, mas acabou escolhendo, quem decidiu então? Se eu sou o único, se foi eu quem fez a escolha, então quem escolheu se eu não queria fazer aquilo? De onde vem essa vontade? A explicação é que se existisse um único eu dentro de você, isso não aconteceria. Você sempre saberia o que fazer, para onde ir e o que dizer. Mas tem um monte de gente morando dentro de você. E a gente não se dá conta disso. Não para prestar atenção. Porque se você parar um pouco, fazer uma meditação e começar a se observar, você vai perceber. Só que todo mundo fala que é tão bom meditar e a gente senta para meditar e aí vem aquele turbilhão mental, a gente fica até horrorizado quando percebe que está ali, né? E daí não dá continuidade. E aí, a partir daí, a gente sempre está com um som ligado, a televisão ligada, não quer mais prestar atenção nesse turbilhão interno. E quanto mais a gente luta contra a observar esse turbilhão interno, mais ele ganha força. Porque o objetivo é ele se manifestar. Isso é um pedido de ajuda. Então, mesmo uma tendência, uma indução a gente fazer algo ruim, é um pedido de ajuda. É uma consciência que está vivendo num momento muito lá no passado, numa moral diferente de hoje, e que não entende o que se está passando. Então se coloque no lugar dessa pessoa, um escravo preso lá no tronco, sendo açoitado. E ele percebe ao lado dele, como pai, como mãe, como filho, como esposa, como
marido percebe no lado dele aquele que estava chicoteando ele. Então imagine como se sente essa consciência que está no meu inconsciente, estando perto daquele que o fez sofrer uma vida inteira, sem ele poder nem falar nada de volta, porque senão apanhava mais ainda. Então a gente sente muito forte isso e não presta atenção nisso. Isso é um pedido de ajuda. Quando você tem vontade de pular no pescoço do outro, isso é um pedido de ajuda, de autoconhecimento. Vá atrás, investigue de onde veio essa vontade. É alguém que está sofrendo, não é alguém que quer causar mal para o outro. Ele quer se libertar de um sofrimento. E é uma consciência minha, que está no meu inconsciente pedindo ajuda. Então tem muita gente morando dentro da gente. Mas tem uma boa notícia: se você for capaz de reconhecê-los e souber como se comunicar com cada um deles, se ajudá-los a perceber as outras partes de você, então poderá fazer escolhas mais conscientes. Então o autoconhecimento nos permite isso. Interagir com essa gente que mora dentro da gente. Auxiliar cada uma nas suas dificuldades. Lógico, esse escravo que está lá no tronco sendo açoitado, eu não vou conseguir conversar com ele diretamente. É muito mais eficaz no atendimento você trazer essa situação e você resgata ele lá do tronco, reconfigura. É um atendimento um pouquinho mais específico. Mas muitas situações nossas a gente consegue conversando com a gente mesmo. Você conseguiu perceber que o primeiro passo para uma vida mais feliz é conhecer toda essa gente que mora dentro de você? Então, se eu entender quem são essas consciências, o que cada uma viveu, aí fica mais fácil da gente se comportar, se conduzir nessa vida. Porque a gente entende aonde está, mesmo que está uma bagunça, você entende essa bagunça. O eu que é curioso, aventureiro, aberto para o novo, movido pelo humor, pela alegria e pelo prazer. O eu criança. Há quanto tempo você não para um pouco para conversar com sua criança? Essa que mora aí dentro de você. O eu criança é a parte em você que acredita nas pessoas. É a sua inocência, a capacidade de confiar. A criança em você é a sua espontaneidade, abertura, criatividade. É a capacidade de sonhar. Se a criança é assim, tão bonita, por que vamos deixando de ser crianças à medida que o tempo passa? Por que a magia vai embora? Por que abandonamos e rejeitamos nossa criança? Então, o que fazer com a criança? A criança em você precisa saber que tem um adulto cuidando dela. Logo, ao perceber que você está com a sua criança à tona, procure acolhê-la, aceitá-la e dar-lhe muito amor. Se ela estiver com medo, insegura, tímida, recolhida, faça saber que você está com ela e que não a abandonará. Se ela estiver sendo voluntariosa, teimosa, se metendo em confusões, dê a ela limites. Diga o que pode ou não fazer. Ajude-a a se organizar na vida. Confie no seu bom senso para lidar com ela. Fale com essa criança dentro de você como falaria com uma criança de carne e osso. Ouça o que ela tem a dizer e nunca a abandone. Então, é uma consciência dentro do meu psiquismo que está me influenciando a agir daquela forma infantilizada. E nesse momento eu posso, se eu tenho esse exercício de me autoconhecer, de me auto-observar, eu vou perceber essas situações. Primeiramente, os outros vão falar, vão dar alguma dica. Então, fique de olho em pé. Quando alguém falar algo de você, fique de olho, porque a gente não percebe diretamente. Então, eu percebi o meu eu rabugento quando minha esposa começava a abrir a porta devagarinho, olhava, dava um oi e observava a minha resposta, daí ela entrava ou não no escritório, né? Depois eu comecei a observar como eu reagia quando eu estava trabalhando e alguém vinha me interromper.
Então era uma consciência muito boa no que fazia, mas extremamente rabugenta. E ela percebeu isso já há muito tempo. Eu demorei muito tempo a perceber, mas depois eu comecei a perceber nesses momentos de me policiar. Então a mesma coisa com a criança. Essa criança pode ser uma criança de uma existência anterior, pode ser uma criança do nosso subconsciente, uma da nossa infância atual, que foi por algum motivo repreendida, ridicularizada, que sofreu alguma coisa, então ela ainda está presa naquela situação. Isso a gente estuda como subpersonalidade. Criou-se uma sub que regeu uma situação que a criança não tinha condições de lidar. Então isso ficou registrado lá no subconsciente e fica latejando ali, fica nos influenciando o resto da vida. O eu inferior. Inveja, tristeza, ódio, medo, vingança, autoritarismo, ciúme, são sentimentos que precisamos curar. Sempre que você der de cara com um bicho feio que mora em você, essa é a sua chance de curá-lo. Então é bom que isso aflore, mas é importante que a gente esteja atento a isso para perceber esse meu eu inferior aflorando. Como eu dei o exemplo do escravo. É um pedido de ajuda. Ele não está fazendo isso por maldade, querendo pular no pescoço do outro. Ele está querendo se libertar de um sofrimento de uma vida inteira, às vezes. Então, ia ser muito melhor se a gente não tivesse nada disso dentro da gente. Você deve estar pensando, será que não podemos simplesmente assassinar o eu inferior e pronto? Então, não dá para vir aqui pedir para tirar e jogar fora. Isso é parte nossa. O trabalho é ressignificar o que essa pessoa viveu. Então você tira esse escravo do tronco que está lá sofrendo, reconfigura ele, porque isso é mental. Você reconfigura para ele parar de sofrer aquelas dores, você coloca ele em regressão para ele acessar a memória da vida anterior que fez com que ele fosse açoitado. Então ele sai da condição de vítima, ele viu que ele também fez igual, que não foi injustiçado, que não tem culpado nem inocentes, e aí você traz ele para o momento presente, para ele acompanhar toda a evolução que houve, que hoje em dia não existe mais escravidão, que todos têm condições mais igualitárias, apesar ainda de algumas diferenças, mas está muito melhor do que já foi. E aí você tira ela, ressignificou aquele escravo. Aquele escravo é alguém hoje que vai te ajudar nessa caminhada. O eu inferior precisa ser transformado, e para transformá-lo precisamos primeiro aceitá-lo. Então, se eu não aceitar que é uma parte sombria de mim mesmo, não tem como você trabalhar isso. E esse é um dos princípios do AA. Você não inicia um tratamento se você não aceitar que você precisa de ajuda. Então, eu preciso de ajuda, eu estou preso neste vício. Então, eu preciso aceitar que é uma parte minha. Seu primeiro desafio é aceitar que isso tudo também faz parte de você, goste ou não. Estas são as regras do planeta. E entendendo também que a pessoa que vive com você tem as mesmas dificuldades, com algumas diferenças. Então, não tem ninguém aqui nesse planeta que não tenha uma sombra dessas no seu inconsciente. Tirando aí, contando nos dedos de uma mão, os grandes missionários que vieram aqui para nos ajudar nessa caminhada. Mas nossa, a grande massa, não. Então, está todo mundo no mesmo barco. Aí você para de achar a grama do vizinho mais verde, né? E na verdade ela não é mais verde, ele também acha a tua mais verde. Porque quando você observa mais de perto é que você começa a perceber as deficiências, né? Como num casamento também. Quem olha de fora acha um casal perfeito, mas vai conviver com aquela pessoa 10, 20 anos para ver como é que é. Aí você começa a perceber as pequenas deficiências dela e aprender a lidar com isso também, sabendo que eu também tenho as minhas deficiências.
Então, como identificar a presença? Na presença do eu inferior, você não vê o lado positivo da vida das pessoas. Você se torna desconfiado, cínico, fechado, com sentimentos negativos que podem variar muito. Raiva, ódio, ciúme, inveja, ganância, tentativa de manipular pessoas, de fazer comentários maldosos, de agredir o outro. Pode-se ter também sentimentos que se voltam contra você, como medo, covardia, autoagressão, falta de vontade de viver. Os atos de depredação também são atos do eu inferior, bem como fazer mal a um animal, prejudicar alguém em benefício próprio. Então, se observar, entender o que a gente acha certo e perceber como a gente se sente frente a essas situações. E precisa muita observação, porque você precisa buscar garimpar isso. Porque, segundo a espiritualidade, nós cometemos verdadeiros pecados aos olhos de Deus que para nós não passam sequer de leves faltas. E são verdadeiros crimes aos olhos de Deus. Então, para a gente é tudo muito normal. A gente se acostuma fácil porque todo mundo faz isso. A gente se acostuma fácil à escravidão, porque até a igreja corroborava, assinava embaixo, né, dizendo que o negro não tinha alma, então podia escravizar mesmo. Mas a igreja é composta por seres humanos, como nós, que viviam, nasceram ali também. E fomos nós que estivemos lá naquelas igrejas fazendo isso, naquelas propriedades escravizando pessoas, depois sendo escravizados também. Então, a cura do eu inferior precisa ter um espaço dentro de você para se expressar. Precisa que você reconheça a sua existência, ou seja, a existência dentro de você de sentimentos negativos que você preferiria não ter. E como a gente prefere não ter, a gente fica bloqueando. Não, eu não posso ter raiva, eu sou uma pessoa boníssima, não posso ter raiva nem ciúme. Você fica jogando isso para debaixo do tapete. E chega uma hora que o tapete não consegue mais cobrir tudo. Aí estoura. Essa é a única maneira de evitar que essa energia seja jogada para fora, causando danos ao seu redor. A partir dessa aceitação, o eu inferior precisa ser curado. Então, primeiro aceitar, depois precisa curar, ressignificar essa consciência. Precisa do seu amor e da sua compaixão. Precisa receber a luz que vem do seu eu superior. Você pode orar para o seu eu inferior. Quando você perceber o mal dentro de você, aceite isso e peça ajuda, peça luz, peça cura. Então, você direcionando a tua energia para uma atitude tua, a quem estiver ligado a essa ação, a essa raiva, a esse ciúme, a esse sentimento de vingança, você fazendo uma prece, você está direcionando energia de socorro para todos os que estão ligados a isso. E se você pedir amparo superior, ajuda-te que o céu te ajudará. Você vai ter auxílio para resgatar essas consciências que estão presas nesse sofrimento. E aqui na casa a gente trabalha com captação. Então aqui, através de uma estrutura, de um grupo de trabalho, a gente consegue acessar a consciência que está causando essa dificuldade e resgatar quem está ligado a ela também. Então a gente consegue trazer o eu superior em toda a condição, a situação que ele viveu. Então, se foi alguém que prejudicou, você traz aqueles que ele prejudicou para resgatar também. Então, se a gente pudesse aceitar e lidar com o eu inferior, talvez não precisássemos falar desse novo eu. Mas o fato é que todos nós, ao depararmos com a cara desse monstro horrendo, nos sentimos envergonhados e culpados por sermos tão feios assim. Nos sentimos culpados pelas sombras horrendas que carregamos. A culpa e a vergonha são tão grandes que passamos a tentar esconder o que julgamos feio ou errado em nós.
não queremos que ninguém saiba que somos tão imperfeitos assim. E começamos a construir uma máscara. E caprichamos para que ela fique bem bonita e pareça ser de verdade. E chega um ponto que a gente mesmo acredita que é assim. E assim passamos a mostrar aos outros uma caricatura, uma falsa fachada que nos faz parecer alegres, fortes, tranquilos e amorosos. Também fazemos isso porque queremos garantir que seremos amados, admirados e aceitos pelas pessoas. Então a gente ainda necessita dessa máscara para tentar ser aceito. Se não houvessem essas máscaras, dificilmente existiriam casamentos na nossa sociedade. Porque se você percebesse o outro como é, e geralmente um casamento é um resgate, então imagina o escravo percebendo no outro o algoz que estava chicoteando ele. Ele não ia casar nunca, né? Ia para o outro lado do mundo. Né? Então essas máscaras ainda são necessárias para que a gente tenha os nossos resgates aqui. Mas quando usamos máscaras, por mais bem feitas que sejam, não parecemos muito verdadeiros. De alguma forma, as pessoas percebem algo falso em nós. Podemos parecer lindos, perfeitos, equilibrados, e ainda assim as pessoas se afastam ou se irritam conosco, mesmo sem saber explicar o que as faz agir assim. E às vezes nem precisa usar uma máscara. Em situações de trabalho que exijam confiança, por exemplo, um corretor de imóveis ou alguma outra pessoa envolvida em comércio e negociação, que exija quem está comprando sentir confiança do outro lado, se esse corretor, por exemplo, for alguém honesto, que hoje em dia cuida em todos os aspectos para que não fira nenhuma pessoa, no sentido da negociata em si, de não enganar, de colocar tudo o que ele percebe do negócio na mesa, para que quem esteja comprando realmente esteja a par de tudo que está envolvido nesse negócio, mesmo que ele seja 100% honesto, se no passado ele foi desonesto, a outra pessoa vai sentir desconfiança, vai sentir a vibração daquele eu dele inferior que no passado prejudicou e passou a perna. Então não é uma situação de máscara, eu estou percebendo no outro uma vibração de passado. Por isso a importância de você trabalhar isso em você mesmo, porque senão você não consegue botar em prática uma proposta de uma vida. Você vai ficar a vida inteira patinando e reclamando, porque ninguém confia em mim, eu sou honesto, eu quero fazer a coisa certa. E a coisa não vai para frente. Só que no passado ele prejudicou muito. Então quem está do outro lado desconfia, porque sentiu a vibração do outro que já fez isso antes. Na mesma analogia a gente pode trazer para o relacionamento. Se o marido traiu muito no passado, a esposa hoje pode perceber a vibração desse eu inferior dele, o traidor. E muitas vezes a mulher não sabe diferenciar o de hoje e o de ontem e fica procurando motivo para ver se ele está traindo ou não. E fica tão forte que ela acaba às vezes conseguindo induzir ele a trair, porque ele tem esse ponto fraco. Né? Então, às vezes a própria mulher ajuda o homem a não conseguir se manter fiel, só por não se conhecer. Então, se a gente entende esses aspectos, e a mulher tem essa sensação de que o homem está traindo, mas nada do que está acontecendo nessa existência corrobore essa sensação dela, então ela vai buscar um atendimento. Por que eu estou me sentindo assim perante ele, se ele não está apresentando nenhum indício de que está traindo hoje? Aí um caso de uma mulher que acabou separando, eu acho que foi isso, ela acabou separando e o cara não tinha traído ela foi não sei se era cartomante ou que lia cartas, uma sensitiva que trabalhava com consultas, né? E chegou lá, essa sensitiva viu o marido dela que era um baita safado. Mas não era o eu de hoje, ela estava percebendo no inconsciente dele quem ele foi no passado. E hoje ele veio com a proposta de ser fiel.
E ali estragou toda a vida daquele casal. A partir dali ela não confiou mais nele, não deu mais certo, se separou. Então, um aspecto, se eu não entendo como funciona o meu inconsciente, alguém vem para mim e me diz algo que percebe em mim ou em quem vive comigo, eu posso desandar toda uma programação encarnatória por conta disso, por não entender como a gente funciona. Então, não que ela agiu de má fé, ela realmente viu isso. E o que ela viu, ela falou. Só que não soube interpretar, não soube o que aquilo queria dizer. Se ela estudasse isso também, ela dizia, olha, lá no passado já foi muito infiel, inclusive para você. E aí eu observar um pouco, fazer uma leitura um pouco mais apurada do psiquismo dele hoje, e ia perceber, mas ele tem uma intenção de se redimir disso. Ele está lutando para se modificar. Então a falta de conhecimento de como a gente funciona faz com que às vezes a gente tenha sofrimentos desnecessários e perca às vezes uma existência inteira que demora para ser programada. E perdeu onde eu estava, que eu tinha acabado isso aqui já. De alguma forma, as pessoas percebem algo de falso em nós. Podemos parecer lindos, perfeitos, equilibrados, e ainda assim as pessoas se afastam, se irritam conosco, mesmo sem saber explicar o que as faz agir assim. Então, elas sentem essa nossa vibração. Como identificar a presença do eu mascarado? Esse eu pode ser reconhecido com facilidade, pois quando usa uma máscara você se sente anestesiado, sem vida, sem vibrar, com nada. Na verdade, você não sente nem dor, nem alegria, nem amor, nem nada. Não se sente parte do que está acontecendo ao seu redor. Você está muito preocupado em interpretar um papel. Não se sente verdadeiro ao interagir com as pessoas. Falta espontaneidade. Dificuldade em dizer não. Sentimento de vergonha ou de não ser capaz de fazer o que deveria. Cobra muito de si mesmo. Pode ser perfeccionista. Esconde seus verdadeiros sentimentos. Pode ter uma sensação de que não sabe de fato quem é, do que gosta e o que quer. Aí o nosso eu superior. Então, o que é o eu superior? É uma parte de nós mesmos que já teve experiências em encarnações e entendeu esse mecanismo. Entendeu o que é esse processo de evolução, essa caminhada evolutiva que a gente está fazendo aqui. E essas partes, se a gente se esforçar nessa existência para viver, não apenas saber, se a gente viver dessa forma, quando a gente desencarnar, a gente vai começar a fazer parte desse eu superior, ou pelo menos se preparar para estar mais próximo dessa vibração do eu superior. Mas não adianta saber, a gente precisa viver isso. Como diz o ditado, de boas intenções o inferno está cheio. Né? Então não adianta saber. Você precisa igualar o que você sabe com o que você pratica. Senão funciona até o contrário, né? Porque quanto mais sabe, mais a gente é cobrado. Né? Alguma vez você já desejou que alguém surgisse do nada e num passe de mágica resolvesse todos os seus problemas? Aqui a gente vê bastante pessoas vindo buscar esse tipo de ajuda, mas não existe, tá? Quem veio buscando isso pode tirar o cavalinho da chuva. Um mestre sábio, poderoso e amoroso que ajudasse você a encontrar o seu caminho na vida? E se eu lhe dissesse que esse alguém existe e agora mesmo tenta se comunicar com você, esse alguém é o seu próprio eu superior. Então, é conosco, a mudança é interna. Eu preciso entrar em conexão com esse eu superior. Não é alguém de fora que vai tirar. Não é o Cepa, não é o Walter, não é aquele grupo ou aquele outro. Não é o padre, não é o pastor. Eu vou precisar entrar em conexão com isso e alguém pode ajudar. Ajudar, mas não fazer o trabalho por mim. O eu superior sabe que cada um de nós é parte de algo muito maior, ou seja, ele entendeu o mecanismo onde a gente está inserido. Por que a gente está aqui?
Sabe que estamos todos ligados por uma teia invisível feita da mais pura luz. Uma rede que liga todos os eventos da vida e que dá sentido mesmo àquilo que parece não ter sentido algum. Então, quando você vem num atendimento e o dirigente pede para você abrir o Evangelho ao acaso, é o teu eu superior que está direcionando o ponto que ele quer te passar como mensagem. Por isso que geralmente dá certo, né? O que você abre é o que aparece no atendimento. E isso eu posso fazer em casa também. Se eu estou passando por uma dificuldade, pega o Evangelho, mentaliza isso e abre ao acaso. Você vai receber a mensagem do teu eu superior. Não precisa ir para um grupo mediúnico para se comunicar com ele. Só que muitas vezes o que ele fala, daí a gente fala, não, eu não pedi para falar para minha mulher, eu queria a mensagem para mim, né? A gente não entende que é para a gente, que a gente está pecando. E isso é natural, porque se eu entendesse que eu estou errando, eu já teria modificado esse ponto. É muito difícil a gente se auto-observar, entender que a dificuldade parte da gente. Porque se eu sei que estou errado, então já é meio caminho andado, então eu vou trabalhar para corrigir isso. Agora, se eu acho que estou certo, eu não vou ver nada de errado em mim, porque eu já acho que estou certo. Quando em contato com o eu superior, você se sente seguro, protegido, em paz. Seu coração torna-se aberto e você é capaz de ter sentimentos amorosos por você mesmo, pelas pessoas e pela natureza. Você percebe que existe um sentido maior para cada pequeno evento da vida, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. E esse contato você consegue através de uma meditação. Mas não desistir na primeira vez que a gente observar a bagunça que tem dentro da gente. Esse estado meditativo é um bálsamo para essa confusão mental. E a gente não quer mais dar continuidade. Porque a gente quer meditar 3 vezes e já se iluminar, né? A gente não tem paciência de caminhar, de dar os passos necessários. Otimismo, alegria, você não se apega ao que já foi e nem se preocupa com o que virá. Porque eu entendo que isso aqui é um aprendizado. Que se eu observar e aprender a lição atual, eu vou me libertar dela. E vai vir algo sempre melhor. Então esses tipos de sofrimento que a gente viveu até agora estão se acabando. Não existe mais decapitação, não existe mais essas pestes. Todos esses sofrimentos físicos estão se extinguindo. A medicina está avançando, está dando para a gente uma qualidade melhor de vida. Porque a gente atingiu um ponto que não precisa mais desses sofrimentos para o nosso crescimento. Por isso que agora a gente pode sentar e começar a meditar, pode sentar e começar a se auto-observar, a fazer um autoconhecimento, pensar mais nesse aspecto da nossa vida, do que a gente está fazendo aqui, quais as leis que regem a existência, como tudo isso funciona. E tem o eu observador, que é essa proposta aqui de a gente estar no controle da situação, observando o que está aflorando em cada momento. E se eu estou observando, eu consigo perceber esses aspectos e tratar cada um deles. Então é necessário ter o eu observador, que a gente vai dar continuidade na próxima segunda, que eu já estourei o tempo aqui. Quem estiver na terceira presença e estiver precisando de atendimento, pode aguardar no auditório que será feito o agendamento dos atendimentos após o encerramento. Então vamos encerrar com um passe coletivo. Um passe é uma irradiação de energias e numa casa espiritualista, temperada pela espiritualidade que sabe o que a gente mais precisa e não impede também de que a gente possa direcionar uma intenção para essas energias, para a gente mesmo, para alguma situação que a gente está vivendo, para alguém que a gente conhece que também esteja precisando.
Então, mentalizando essa intenção e sentindo essa energia fluindo do alto da cabeça, descendo por todo o corpo, deixando em cada célula a energia necessária para o seu bom funcionamento, desobstruindo qualquer bloqueio energético que esteja impedindo o nosso funcionamento saudável e harmonioso, nos sentindo mais leves, confiando no porvir, que a gente está capacitado para enfrentar as dificuldades atuais, que a vida vai trazer para a gente o que a gente precisa a cada momento para passar cada obstáculo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Uma boa noite e uma boa semana a todos.